Bom, então, para poder começar o nosso curso, a primeira coisa que a gente tem que ver, e que a gente tem que saber também, isso aqui a gente tem que saber de cor, é o que é o Linux. Porque se o curso é sobre Linux, a gente tem que minimamente saber o que é. E aí, o que acontece? Quando você tem o seu computador, a primeira coisa que você faz nele é montar o hardware. Então, para ele funcionar, você tem que minimamente pegar a placa-mãe, colocar o processador na placa-mãe, colocar a memória RAM na placa-mãe, colocar a fonte de energia na placa-mãe, e aí você liga a placa de rede para conectar a internet. Com isso, o computador já funciona, né? Mas aí a gente não consegue utilizar o computador, e aí o que a gente faz? A gente pega o mouse, o teclado, liga ele na placa-mãe também, assim como os outros componentes. A gente pega o monitor, liga o monitor na placa de vídeo, liga a placa de vídeo e a placa de som na placa-mãe. E aí a gente pega e coloca o leitor de CD ou DVD para quê? Para a gente instalar o sistema operacional. Só porque nisso o computador ainda não está pronto. E aí o que falta? A gente coloca o HD para a gente poder armazenar o nosso sistema e os nossos arquivos, certo? E aí o que acontece? Tudo de alguma forma chega na placa-mãe e é processado pelo processador. Só porque esses dispositivos eles não sabem como se comunicar da forma certa. Porque, por exemplo, o funcionamento de um HD é muito diferente do funcionamento de um processador. E aí, para esses caras poderem se comunicar na placa-mãe, a gente precisa de alguma coisa para gerenciar. E aí que entra o kernel. O kernel é basicamente o cara responsável por gerenciar o hardware. Então ele liga e desliga certos componentes, ele pega, sabe a posição que ele armazena no HD, ele sabe a posição de memória que ele tem que buscar, alguma coisa que está armazenada. Então esse cara aqui é o responsável por dar uma funcionalidade de computador a todo o seu hardware. Só porque usar o kernel é uma tarefa um tanto quanto difícil, você tem que saber muitos comandos. E aí o que aconteceu? Para poder facilitar, criou-se o sistema operacional. O que é o sistema operacional? Suponha que você tem um hardware, né? E aí você tem o kernel. O sistema operacional ele é basicamente uma interface mais amigável para a gente poder utilizar o kernel do Linux. E aí, no caso, isso aqui é o que o usuário usa para poder se comunicar com o kernel, que é para poder usar o hardware do computador da forma padrão. Mas ainda assim, usar o sistema operacional é complexo, porque ainda assim, por mais que seja um nível de comandos mais alto que o kernel, o sistema operacional ainda exige comandos, e você não vai ficar decorando comando. E aí o que os programadores geralmente fazem? Eles criam softwares para poder facilitar a vida do usuário e o usuário não ficar dando comando na linha de comando. E aí com esses softwares é possível do usuário usar o computador da forma como deve. Então o que acontece? O usuário ele chega, ele abre um software, esse software faz um comando no sistema operacional. O sistema operacional, quando recebe aquele comando, ele tem uma série de instruções que ele dá para o kernel. E aí o kernel é o cara que vai fazer todo o trabalho de armazenar informações, de tirar informações do armazenamento. E aí, o que acontece? O que é o Linux, no fim das contas? O Linux, ele é basicamente o kernel. Então, ele sendo o kernel, a gente precisa de todos esses caras aqui para frente. E aí, o que acontece? A gente tem o Linux como um sistema operacional, no entanto, o que é Linux mesmo é só o kernel. E um pouquinho da história do Linux, a gente volta para o ano de 1984. Nesse ano, um carinha chamado Richard Stallman queria criar um sistema operacional que fosse livre e que fosse gratuito, mas que também fosse compatível com o Unix, porque o Unix na época estava sendo pago e esse cara resolveu criar uma coisa compatível, mas que fosse de livre distribuição. Então ele criou o projeto GNU. O GNU significa GNU is not Unix, o nome é esse, tá? Para poder diferenciar os dois. Então, apesar deles serem compatíveis, eles não são a mesma coisa. E aí, no ano seguinte, esse cara criou a Free Software Foundation para poder garantir os direitos de uso, cópia e distribuição do software. Então, como ele queria um sistema que fosse livre e, por assim dizer, gratuito, ele criou uma empresa para poder garantir os direitos que ele queria para o software dele.
E aí, em 1991, quando o GNU estava quase pronto, percebeu-se que faltava um kernel, né? Então, Richard Stallman começou a trabalhar num kernel chamado Hurd, mas esse kernel não foi para frente, porque ao mesmo tempo que ele estava fabricando o GNU, um cara chamado Linus Torvalds fez o kernel do GNU e deu o nome desse kernel de Linux. Então, Linux é o nome do kernel que a gente usa no sistema operacional. Quando a gente baixa um sistema operacional, a gente não está baixando só um Linux, a gente está baixando um GNU/Linux. Só porque hoje em dia o Linux é um termo genérico para qualquer sistema Unix-like. E a maior parte deles são softwares livres e de código aberto, alguns são pagos e outros são gratuitos. E o que acontece? Para a gente falar de software livre, primeiro a gente tem que entender o que é um software livre. Um software livre, ele é um software que, de acordo com a FSF, atende às 4 liberdades. A liberdade número 0 é a de executar o software com qualquer propósito. Então, se a pessoa for um hacker, pegar o software, resolver executar com um propósito malicioso, ela tem essa liberdade, porque o software é livre. Um software livre, ele também tem que disponibilizar o código dele para que uma pessoa possa estudar o funcionamento para poder adaptar ele às necessidades da pessoa. Ele também pode ser redistribuído ou inclusive vendido, certo? Essa é a liberdade número 2 da FSF. E também um software livre tem que disponibilizar o código para a gente poder melhorar o programa, para poder tornar as modificações públicas para que todo mundo se beneficie da melhoria. Então vamos supor que você tenha um software livre, ele está cheio de bug, você disponibiliza ele na comunidade, o pessoal consegue corrigir alguns bugs, aí eles deixam as modificações públicas, né, para todo mundo se beneficiar da correção desses bugs. Mas aí a gente tem algumas observações. A observação número 1 é que um software livre não necessariamente é gratuito. Essa confusão pode ocorrer porque, em inglês, software livre significa free software e free é gratuito, mas não necessariamente um software livre vai ser gratuito, apesar de que a maioria dos softwares livres são distribuídas gratuitamente. Os softwares livres, eles têm uma licença, certo? Então, quando você tem um software livre, você tem que registrar ele sobre a licença da GPL, que é a General Public License, que é a licença que garante que o software realmente é livre. Então, se ele atender às 4 liberdades, ele pode ser livre. E também a gente tem a observação de que a maioria dos softwares livres são distribuídos gratuitamente, assim como eu falei anteriormente. Uma coisa que a gente tem que observar é que as 4 liberdades originais não podem de forma alguma serem feridas por um software livre. Então, se o software, ou sistema operacional, ou então programinha, ferir pelo menos uma das 4 liberdades, então ele já não é livre, ele não pode ser registrado sobre a licença GPL. Uma observação que a gente tem que fazer aqui é que essa licença GPL, ela garante, tá, que o software é livre. Então, se você tem softwares como Linux, LibreOffice, que são open source, você pode observar que eles são registrados sob essa licença porque eles são livres. Com isso, a gente termina a aula e aí na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre cada distribuição Linux. O Linux tem várias distribuições, certo? Como eu disse, Linux é o kernel, mas a gente usa ele para se referir a sistemas operacionais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as distribuições Linux. Então, para poder começar, a gente tem que saber o que é uma distribuição Linux, né? Como eu disse, o Linux é o kernel, mas a gente usa o nome para poder se referir aos sistemas operacionais. E uma distribuição, também chamada de distro, do Linux, ou melhor, do GNU/Linux, que é o certo a se referir às distribuições, são pacotes personalizados do kernel com programas para o usuário. Então, o que acontece? A gente tem o kernel, tá? O kernel ele está aqui, ele está gerenciando o nosso hardware, como foi explicado anteriormente. Então, com esse kernel, a gente faz o quê? A gente pega, coloca ele numa caixinha, certo? Nessa caixinha, o que a gente faz? A gente... deixa eu só desenhar a caixinha aqui. A gente pega e coloca um monte de programinhas.
Por exemplo, a gente coloca o programinha de escritório, né, que é o Office. A gente pode colocar o que mais? Pode colocar, sei lá, um programinha de gravação, que é o OBS Studio. OBS Studio. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar um navegador, que é o Firefox. E aí o que a gente faz? A gente pega todos esses softwares, lembrando que geralmente em um Linux a gente usa softwares livres que estão sob a licença GPL. E se você quiser saber o que é um software livre, você pode ver a última aula aqui no card. A gente pega esses softwares, coloca todo mundo dentro da caixinha. E aí depois de colocar todo mundo dentro da caixinha, a gente tem uma distribuição Linux. E aí a distribuição Linux, ela pode ser modificada e transformada em outra distribuição, e aí a gente gera um ciclo infinito de distribuições. Mas o que compõe basicamente uma distro? Uma distro, como eu falei para vocês, é uma caixinha, certo? Então a gente tem aqui a nossa caixinha, e aí o que a gente vai colocar dentro dela? A gente vai colocar dentro da nossa caixinha o kernel, que é o kernel Linux, criado pelo Linus Torvalds. A gente vai colocar uns pacotes de software, os exemplos que eu dei, o LibreOffice, o Firefox. A gente coloca um gerenciador de pacotes. E aí, geralmente, quando a gente cria uma distro, a gente coloca nela também uma filosofia. E aí, cada distro tem uma filosofia. Eu vou citar algumas distros aqui para vocês. E na aula futura, a gente vai falar um pouquinho sobre as filosofias, certo? E aí o que a gente tem? A gente tem derivação das distribuições. Então o que acontece? O kernel Linux, ele foi usado aonde? Ele foi usado para criar o Debian, que é um sistema operacional, ele já é uma distro, certo? O Debian, que foi uma distro usada para poder criar o Ubuntu, e o Ubuntu foi uma distro usada para criar o Ubuntu Server e o Xubuntu, por exemplo. Eu não vou falar todas porque são muitas, certo? São mais de 20. Então, o que acontece? Não dá para falar todas, eu estou citando só as principais. E aí, a gente volta lá para o Linus Torvalds, que criou o nosso kernel, e a partir do kernel, a gente tem um Linux que se chama Red Hat. O Linux Red Hat, ele é empresarial, certo? Ele é pago, ele é um exemplo de software livre que não é gratuito. E aí do Red Hat derivou o Red Hat Enterprise Linux. Lembrando que todos esses aqui são sistemas operacionais, certo? Que usam esse kernel aqui. Deixa eu deixar aqui anotadinho, kernel. E aí do kernel a gente teve o SLS, e do SLS a gente teve outra derivação, que é um sistema operacional muito conhecido hoje em dia, que é o Slackware. E aí o que acontece? A gente pode ter 3 tipos de Linux. A gente tem o Linux empresarial, que é o exemplo desse cara aqui. Esse cara aqui é um Linux feito para empresa, certo? A gente tem Linux de uso doméstico, que é um exemplo do Ubuntu, do Debian, do Slackware. E a gente tem alguns Linux de uso em servidores, certo? Que são Linux focados mais no processamento de dados do que na interface em si. O exemplo disso aqui é o Ubuntu Server, que é um Linux focado em servidores. Mas para poder decidir qual Linux que é melhor para instalar no seu computador, você tem que saber um pouquinho mais sobre cada um. E para poder saber um pouquinho mais sobre cada um, a gente tem que relembrar que uma distro do Linux é uma caixinha, certo? Então, na nossa caixinha, a gente tem um kernel, a gente tem um pacote de software, que no caso vai ser escolhido dependendo da necessidade que a gente estiver usando no Linux. A gente tem um gerenciador de pacotes, que é o que serve para poder instalar os aplicativos e as bibliotecas no Linux, e a gente tem uma filosofia. Mas antes de falar disso tudo, a gente tem que primeiro dar uma olhadinha nos tipos de distro. A gente tem vários tipos de distro, certo? O primeiro tipo é o tipo LTS. O que é o LTS? Significa Long Term Support. O LTS ele é uma versão com suporte estendido, certo? Então quer dizer que vai demorar para ter uma atualização dessa versão, que é focada em estabilidade, né? E atualizações de segurança. Então, por exemplo, se você baixa um Ubuntu numa versão LTS, você vai demorar a ter uma atualização, e quando você tiver, você vai ter certeza que aquela atualização está funcionando. A gente também
tem a Rolling Release, que é um modelo de atualização contínua, né? Então ele sempre vai ter o software mais recentes, só porque com esse tipo aqui você tem risco de ter bugs, tá? Se vier com algum bug, você vai baixar para o seu computador e você vai ter um bug no seu sistema. A gente tem um sistema do tipo KDE Plasma. O KDE Plasma ele pode ser ou LTS ou Rolling Release, porque KDE Plasma é um ambiente gráfico, certo? Então, no caso, a interface do seu sistema operacional vai depender disso aqui. A gente também, falando em ambiente gráfico, tem o GNOME, que geralmente é um ambiente gráfico focado em minimalismo, tá? Então, enquanto o KDE Plasma é altamente personalizável, o GNOME ele é simples, minimalista e intuitivo. A gente também tem o XFCE, que ele é recomendado para computadores mais fracos, certo? Mas ele é muito leve, então ele vai rodar bem mais rápido. E também a gente tem um ambiente gráfico LXQT, ou então LXDE, que é um ambiente gráfico ultra leve, focado em desempenho. Então, o que você tem no seu sistema operacional? Ele pode ser de algum tipo, ou LTS, no caso, como eu falei, vai demorar a atualizar, e quando atualizar, você pode ter certeza que não vai ter bug, ou Rolling Release, que vai funcionar como se você fosse um testador beta de cada atualização do aplicativo. E aí eles podem usar essas interfaces gráficas aqui, ó, desses tipos aqui. E a interface gráfica vai depender, no caso, do que o computador suporta. Então, se o computador for muito ruim, o recomendado é esse aqui. Se ele for muito bom, o recomendado é o KDE Plasma, que ele é ultra personalizável. Então, quando você for baixar o seu Linux, vamos supor o Ubuntu, vai estar lá assim, ó, Ubuntu versão 24.02, LTS, KDE Plasma, GNOME, XFCE ou LXQT. E aí você vai poder escolher, de acordo com a capacidade do seu computador, o ambiente gráfico que você quer e se ele é LTS. Da mesma forma, o Rolling Release. Isso aí vai depender da sua vontade de ser testador beta dos softwares mais recentes ou não. Para continuar, a gente tem que olhar de novo a derivação das distribuições, tá? Então, o que acontece? O Linus Torvalds criou esse kernel derivou o Debian. Do Debian saiu o Ubuntu e do Ubuntu saiu o Ubuntu Server e o Xubuntu. E aí a gente teve do kernel a derivação chamada Red Hat, que foi o Red Hat Linux, e aí eles transformaram esse Linux num Linux empresarial, que é o Red Hat Enterprise Linux. E aí do kernel também saiu o SLS, que futuramente virou o Slackware. Eu vou falar um pouquinho sobre o Ubuntu, o Red Hat Enterprise Linux, o Slackware e o Debian, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão de escolher a distro. Então, para poder escolher a distro, você vai ver 4 coisas, certo? No nosso caso aqui, o Debian, a gente tem um kernel, que no caso, o kernel dele é de upstream estável, com patch de segurança, então ele sempre vai vir com muita estabilidade, principalmente se for LTS. Ele é derivado do kernel que o Linus Torvalds criou, certo? Apesar de estar sempre sendo atualizado. O pacote de software dele tem um repositório enorme, e aí a gente tem nos softwares essas tags aqui, ou o software está estável, ou seja, sem bugs e funcionando, está sendo testado, ou então está instável, ou seja, cheio de bugs. O gerenciador de pacotes dele é o dpkg e o apt, certo? Isso aqui serve para a gente instalar os nossos programinhas. E a filosofia dele é focar em estabilidade, segurança e ser um software livre. Então, ele tem uma grande comunidade de voluntários, e aí esses voluntários programam o sistema, e aí quando tiver pronta a release e ela estiver segura, ela sai para você que está aí em casa poder baixar. E aí a gente teve a derivação dele, que é o Ubuntu. O Ubuntu dele é geralmente LTS, né? E tem opções de kernels mais recentes, que a gente chama de HWE. Os pacotes de software dele são baseados no Debian, então tudo que tem no Debian tem por Ubuntu também. Inclusive drivers e multimídia, certo? O gerenciador de pacotes dele continua sendo o dpkg mais o apt, e aí a gente tem uma interface gráfica, tipo o Ubuntu Software, e a filosofia dele é ser fácil e acessível, então a filosofia dele é poder ser usado por literalmente qualquer pessoa. Então a cada 6 meses tem um lançamento de um Ubuntu novo, né? E cada LTS sai focado em estabilidade. O Ubuntu ele é apoiado por uma empresa chamada Canonical, tá? Isso aqui é importante saber.
Depois do Ubuntu, a gente tem o Red Hat Enterprise, que é um Linux focado só em empresas. O kernel dele é customizado e endurecido pela Red Hat para estabilidade e para ser seguro, certo? Porque quando você tem um sistema operacional usado numa empresa, ele tem que ter muita segurança para te proteger dos hackers. Os pacotes de software dele focam no mundo corporativo e, como eu falei, bem seguro, certo? Eles têm backports de segurança. O gerenciador de pacote dele é o RPM, com ferramentas do Yum. Então a gente tem o RPM, o Yum e o DNF para poder baixar os nossos softwares dentro do Red Hat Enterprise. E a filosofia dele é ser confiável e durar muito tempo. É confiável e durável, certo? É porque para a Red Hat a estabilidade está acima de novidades. Essa é a filosofia deles. E por último, a gente tem o Slackware. O Slackware usa um kernel padrão, com poucas modificações. Os pacotes de software deles são conservadores, tem versões estáveis e o usuário compila o que precisar. Então é só o basicão mesmo. Se o usuário quiser alguma coisa, ele mesmo vai ter que compilar, ele vai se virar. O gerenciador de pacotes que a gente usa nele é o PKG Tool e o Slack PKG. No caso, sem resolução automática de dependências. Então, nesse sistema operacional aqui, o usuário tem que ser quase especialista porque ele vai fazer quase tudo. E a filosofia dele é a filosofia que a gente abrevia como KISS. É o mesmo nome da banda, certo? Keep it simple, stupid. No caso, quanto mais simples, melhor. É por isso que ele é indicado só para usuários experientes, porque nele você vai ter que fazer quase tudo. E com isso, você deve estar pronto para poder escolher a distro do Linux que você vai usar. No caso aqui, eu recomendo o Ubuntu, certo? É o mais simples, é o Linux para iniciantes. Tem outras derivações do Ubuntu, certo? Que não foram citadas aqui, mas no próximo módulo a gente vai poder citar. E aí, com isso, eu quero agradecer pela atenção. Desejar a vocês bons estudos e até o próximo módulo. Muito obrigado. Então, nessa aula aqui a gente vai aprender como é que a gente tem que fazer para poder baixar o Linux no nosso computador. Eu estou aqui no Windows, tá? Mas você pode replicar essa aula em qualquer sistema operacional. E o primeiro passo que você tem que fazer é entrar no seu navegador. Depois de entrar no seu navegador, você vai vir aqui na barra de pesquisa e vai digitar o nome da distro Linux que você quer. Nesse caso aqui eu vou digitar Ubuntu e vou apertar Enter. Quando eu aperto Enter, vão aparecer vários sites aqui, tá? Mas o site que a gente quer entrar é aqui no site oficial. Quando você entra no site oficial, vai perguntar se você quer traduzir, né? Então você aperta em cancelar. Quando você aperta em cancelar, você vai procurar por download Ubuntu. Aqui a gente já entrou certinho. Então, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer para a gente escolher o sistema operacional que a gente precisa. Se eu quiser um sistema operacional para servidor, eu venho aqui em Get Ubuntu Server. Se eu quiser versões de cloud do sistema operacional, versões de core do Ubuntu, eu venho aqui em qualquer um desses aqui. Mas o que eu quero aqui no momento? Eu quero versão de desktop. Então, como eu quero a versão de desktop, que é a versão para computador, é a versão para usar em casa, certo? Eu venho aqui em Download Ubuntu Desktop. E aí, ele vai perguntar qual versão que a gente quer. Vocês lembram que eu falei que a LTS é uma versão que fica estável por muito tempo? Então, aqui tem o Ubuntu, tem a versão do sistema operacional e tem a LTS, que é a versão estável por muito tempo. Se eu descer aqui, eu vou conseguir outras versões, tá? Mas vocês podem observar que aqui não tem esse LTS aqui, então quer dizer que a versão não está estável. Se eu rolar um pouquinho mais, eu vou sair da página. Isso aqui já não é do nosso interesse, então eu vou voltar. Aí o que eu faço? Eu vou pegar a versão LTS, que é a versão 24.04.3. Eu venho aqui e clico em Download. É só isso. E aí, quando eu clico em Download, ele vai perguntar um monte de coisas, tá? Se você não quiser, você não precisa preencher. Ele vai começar o download automaticamente. E aí ele vai baixar um arquivinho chamado Ubuntu, o nome da versão, desktop, AMD64, que no caso ele detecta o seu dispositivo automaticamente, .iso.
Ah, mas eu não quero o Ubuntu, como é que eu faço para o Slackware? Então, se você quiser pegar o sistema do Slackware, você vem aqui na barra de pesquisa, digita Slackware, e aí você aperta Enter. Apertando Enter, vai aparecer o site oficial, você entra, aí da mesma forma que a gente fez no site do Ubuntu, a gente vai procurar pela guia de download. Então a guia de download, uma dica que eu dou é vocês apertarem Ctrl F e digitar download. Aí, aqui você vai clicar nessa URL, e aí nessa URL você vai poder escolher a versão. No caso, a versão do Slackware mais atual é a 15 e a versão estável. Então a gente vem e clica, e aí depois de clicar, ele vai dar essa página aqui, a gente baixa aqui a ISO. É só apertar aqui em cima do arquivo .iso que ele vai começar a baixar automático. Aqui já começou a baixar. Quando terminar de baixar, a gente pode abrir e fazer os procedimentos da próxima aula, certo? Tá, mas para poder terminar de mostrar para vocês, eu tenho que mostrar como obter a ISO do Debian, caso algum de vocês tenham se interessado pelo Debian. O Debian, você vem aqui, entra no site oficial, assim como todos os outros sites, vem aqui, aperta em baixar. Depois de apertar em baixar, espera a página carregar. No caso aqui já começa a baixar automático, então o site do Debian está até um pouquinho melhor. E aí você vai ter as ISOs do sistema operacional. Luiz, mas você não mostrou o Red Hat Enterprise? Red Hat Enterprise Red Hat Linux. A gente pode baixar também, só porque aqui no site da Red Hat é um pouquinho mais difícil, porque o Red Hat Enterprise ele é vendido. Então, para poder baixar ele, você teria que comprar uma licença. Por isso a gente não vai estar baixando aqui no nosso computador. Então, o que acontece? Depois de clicar no botão de download, é só você terminar de baixar. E depois de terminar de baixar, eu vou mostrar para vocês onde é que eles ficam. Então, aguarda um pouquinho que o editor vai colocar em 2x. E aí, quando terminar de baixar, vai sumir a barrinha de carga aqui. Aí você pode vir nessa pastinha aqui, que ele vai abrir automaticamente a pastinha que está com as ISOs. E aí, no caso, no Windows, eu tenho aqui as 4 ISOs que eu estou baixando, certo? No caso, a única que foi baixada até o momento foi o Debian. Esses aqui são arquivos temporários, então quando terminar de baixar eles vão sumir. E aí você tem a sua ISO aqui na pastinha de downloads. E aí, para a próxima aula, eu vou ensinar vocês a botarem um pendrive. E então aguardem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.